E aí galera, beleza? De Letra na área. E o vexame da seleção brasileira está dando muito o que falar. Vários jornalistas estão classificando como um dos maiores vexames a seleção ficar de fora das Olimpíadas. Vamos ver agora as principais notícias que repercutiram na imprensa após essa eliminação. Se curtir o vídeo e quer dar aquela moral aqui para o canal é molezinha, moçada. É só você deixar o seu like e também se inscrever para não perder nenhum conteúdo como esse. E o primeiro a detonar a seleção brasileira e essa atuação no pré-olímpico foi o Casagrande. Dá só uma olhada aí no que ele falou. Cara, não me surpreende. Eu acho vergonhoso a seleção brasileira, bicampeã olímpica, não se classificar para as Olimpíadas de Paris. Para mim é vergonhoso, mas não é surpreendente. Se você for analisar o histórico recente da seleção brasileira principal, da seleção de base e da administração da CBF, você vai ver que está tudo desorganizado há muitos anos. Muitos anos. A seleção principal vem capengando desde 2006. Capengando desde 2006. Eu não sei nem se dá para considerar que a última vez que nós chegamos à semifinal foi em 2014. Nós tomamos de 7-1 em 2014. Nós tomamos de 7-1 em 2014 na semifinal no Mineirão principal. E aí você vai rolando, vão passando os anos. O Ramon, ele teve esse início bom no Vasco, como o Renato destacou, depois foi demitido no meio do, 6, 7 rodadas e o Vasco caiu. Ele foi pro CRB. Ele também fez um trabalho muito fraco no CRB e ele foi demitido. Ele foi pro Vitória. Ele também fez um campeonato muito fraco pro Vitória e foi demitido. E aí surge o Ramon na seleção brasileira. Vai, a princípio, você fala assim, pô, é um cara jovem, né? Parou não tão recente, mas também não faz muito tempo. Talvez possa ter uma conversa, ter uma mentalidade mais avançada. Sei lá, é uma nova geração. Não foi uma nova geração. Não apresentou nada de novo ou nada que a experiência dele como jogador tivesse feito como o Mascherano fez na seleção argentina, né? A seleção foi mal, ela jogou mal os jogos. A seleção perdeu da Venezuela, gente. Depois ganhou, mas na primeira fase ela perdeu da Venezuela. E a seleção brasileira está atrás da Venezuela nas eliminatórias. Então a Venezuela virou um problema. A Venezuela se transformou num rival problemático para a seleção brasileira em qualquer categoria. É verdade, não é? O Brasil empatou 0-0. O Brasil empatou 0-0 com a Venezuela em Cuiabá e está em sexto lugar atrás da Venezuela nas eliminatórias. A pré-olímpica perdeu da Venezuela no primeiro jogo, depois ganhou aos trancos e barrancos, depois da fase de mata-mata. Né? Na outra fase de mata-mata não, na outra fase que era a fase final. Enfim, então a nossa seleção, no completo, no geral, está muito fraca de treinadores. O Brasil está muito fraco de treinadores. Depois eu entro na CBF. Eu defendo, eu não sei o que vocês pensam, eu defendo um treinador experiente, que já teve várias situações na vida dele, boas, ruins, ganhador de títulos, para trabalhar a categoria de base. Eu acho que a categoria de base, ela não pode ser base para o treinador também, porque vai ser formação de jogadores. Assim, não faz sentido você colocar um treinador novo para treinar uma seleção nova, para fazer com que eles peguem experiência, fundamentos, história, né? O treinador, ele não é... O Renan sabe disso, o Renan foi jogador. O treinador não é só dar trabalho tático, não é só dar trabalho técnico, não é só trabalhar fundamentos, né, que é imprescindível, e no Brasil, me parece que o Brasil não trabalha mais isso, mas o treinador conta história. O treinador passa a experiência dele contando história, aquelas rodinhas... Principalmente para moleque, né, Casão? Então, principalmente aquela rodinha moleque. Aquela rodinha depois de jantar é só história, cada um passa a sua experiência. E o treinador da base tem que ser um cara desse, na minha visão. Eu escrevi um texto que está sendo publicado agora. Eu dei o exemplo do Muricy, tá? Eu dei o exemplo do Muricy Ramalho. O Muricy Ramalho seria um dos maiores treinadores de categoria de base da seleção brasileira, na minha visão. Porque além de ser um cara com história, além de ser um cara campeão em vários lugares, tricampeão brasileiro com o São Paulo,
Ele vai ensinar essa garotada, iria ensinar essa garotada a ter comprometimento. Isso aí também só passa comprometimento quem tem. Não existe um treinador que não tem comprometimento, passar comprometimento pro jogador. Não vai conseguir nunca. E o que está faltando, uma das coisas que está faltando no futebol brasileiro de seleção é comprometimento também. E isso quem tem que passar para a base é o treinador. Então eu defendo categoria de base com um treinador experiente, rodado, que já teve diversas situações, porque ele tem que passar a experiência para a garotada, para o futuro, e tem que mostrar o comprometimento. Né? Eu dei o exemplo do Muricy Ramalho, que para mim é o melhor exemplo que veio na minha cabeça. Então é isso que eu penso. Fora a parte administrativa, né? Vamos lá. A CBF, o histórico recente da CBF é criminoso e destruidor. Concordo? É criminoso e destruidor. 3 presidentes, 2 estão na lista da Interpol, o Marinho foi condenado no Tribunal de Nova York, no Brooklyn, ficou preso, só foi liberado em 2020 por questão humanitária, questão de saúde. O Rogério Caboclo foi afastado por acusações de assédio moral e sexual, e agora também tem um monte de acusações lá rolando, né, na CBF. Então, cara, como que você vai ter alguma coisa decente se a cúpula que manda não é decente? E também teve o Galvão Bueno no seu canal detonando a seleção brasileira. Fui ver Brasil e Argentina decidindo a vaga para as Olimpíadas. Pois é, o Brasil perdeu. O Brasil está fora dos Jogos Olímpicos. Depois de 2 medalhas de ouro, uma antecedência de 2 medalhas de ouro, uma medalha de prata e tantas outras conquistadas pelo caminho, a seleção olímpica brasileira está fora dos Jogos de Paris. Completa apenas um pacote na pior fase da história do futebol brasileiro. Eu não vou aqui citar nome de culpados, vou falar da técnica da seleção feminina, das jogadoras da seleção feminina, que foi eliminada na Copa na primeira fase, em sua pior performance na história. Eu não vou falar de sub-20, de técnico, de jogador, que foi eliminado por Israel no Mundial Sub-20. Olha só, qual é a importância do futebol de Israel. Eu não vou falar da seleção principal, que está em 6º lugar nesse momento, que vem de um ano o pior da história. Dizer que foi pior que é em 1940. Não sei nem como é que era o futebol. Pior ano da história da seleção principal do futebol brasileiro. E o Neto deu aquela criticada no Endrick, se liga só. Que a imprensa colocou o Brasil, né, no pré-olímpico como favorito. E a gente desmereceu a seleção venezuelana. Você tá de brincadeira, moleque? Você acha mesmo que você tá certo ou você virou coachzinho agora de... É brincadeira? Vocês estão de brincadeira, rapaz. Pega a mão de que achar que você já é Pelé, velho. Pô, joga a bola que você tem que jogar, que por sinal eu acho que você joga muita bola. Mas virou coachzinho agora.